pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para este domingo, 27 de abril de 2025, para os jogos do Campeonato Brasileiro. Se você curte o mercado de escanteios e chegou nesse vídeo, já aproveita para deixar a sua inscrição no canal, ativa também o sininho das notificações e deixa seu like, deixa seu joinha aí no conteúdo, que é muito importante para você estar fortalecendo o meu trabalho por aqui também, fechou? No mais é isso, vamos analisar os jogos para este domingão a partir de agora. Bom, e antes de a gente começar aqui a falar do Campeonato Brasileiro, eu vou reiterar aqui, caso você não tenha acompanhado o vídeo de palpite de ontem, eu deixei esse conteúdo aqui gravado durante a semana para vocês, tá? Nesse final de semana, para quem me acompanha nas minhas outras redes sociais, já pode ter percebido aí que eu tô passando umas férias, né, na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro. E, inclusive, vou perder esse confronto aqui, assim como eu perdi o de ontem, né, Botafogo e Fluminense, por opção, né, obviamente. Optei tirar esse recesso aí, recesso de tudo, é recesso geral. Para quem sabe aí, para quem me acompanha já há um tempo, sabe que eu gosto muito de ir ao estádio, mas dessa vez eu levo a falta aí também desse confronto Fluminense-Corinthians. Ai, Jesus amado, perdeu o Flamengo e Corinthians. É osso, mas ok, né? Dessa vez passa. Bom, vamos falar aqui sobre Flamengo e Corinthians. 4 horas da tarde desse domingão no Maracanã. É um jogo comemorativo, inclusive, aí também por outras questões, né? Incluindo não o futebol em si, mas a Globo, né, vai estar aí com várias comemorações. Para quem acompanha essa partida pela Globo, vai acabar vendo várias comemorações da Globo também com relação a esse confronto, tá? Foi o confronto escolhido aí, Flamengo e Corinthians, clássico aí das multidões, né? O Flamengo tá aqui na vice-liderança do campeonato neste momento que eu tô gravando aqui esse vídeo, com 11 pontos conquistados, 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates e ainda não perdeu na competição, 11 gols marcados e 2 gols sofridos no campeonato. O Corinthians na 7ª colocação do campeonato, 7 pontos conquistados, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 6 gols marcados e a mesma quantidade de gols sofridos aí na competição. Pelo lado do Flamengo, uma média de 10,4 em escanteios entre marcados e sofridos, e pelo lado do Corinthians, uma média aí de 10,3 também entre marcados e sofridos. O que é que difere aqui essas duas equipes nesses respectivos mandos de campo? O Flamengo dentro do Maracanã é uma equipe que se impõe mais, gosta de jogar com a posse de bola e é uma equipe que tem uma média alta aí em escanteios jogando dentro de casa, 8,1 em escanteios a favor. E pelo lado do Corinthians, o que a gente pode destacar aqui é que não é uma equipe que faz tantos escanteios assim jogando como visitante, mas pelo contrário, cede muito em oportunidades, tá? Para esse confronto aqui eu não vou buscar linhas nessa partida, não vou atrás desse over 9,5 cantos, 55% dos jogos batendo apenas. O over 8,5 cantos melhora um pouco, mas vai ali para 60% dos jogos de ambas as equipes, e o over 7,5 cantos em 65% dos jogos, tá? Não vou buscar nenhuma linha aqui nesse confronto. A minha sugestão aqui é levar para o live, acompanhar essa partida no ao vivo e buscar um escanteio limite na primeira etapa, tá? Flamengo e Corinthians, escanteio limite na primeira etapa. E dando um pulo na Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético recebe em casa o Volta Redonda também às 4 da tarde. A gente tá falando aqui de duas equipes que estão na parte de baixo da tabela de classificação, mais precisamente na zona de rebaixamento, né? Mostrando aqui a tabela de classificação para vocês. O Atlético, mandante desse confronto, ainda não somou pontos dentro da Série B. Tem 4 jogos e 4 derrotas, 3 gols marcados, 11 gols sofridos, nenhum ponto conquistado. Pelo lado do Volta Redonda, 4 jogos, 1 empate e também 3 derrotas aqui na competição. Ainda não venceu dentro da competição, são 3 gols sofridos, ainda não marcou gol, soma apenas 1 ponto na competição. Ou seja, duas equipes que estão lá na parte de baixo, estão bem ruins dentro da Série B e se enfrentam aí nessa rodada. Pelo lado do Atlético, nós temos uma média em escanteios entre marcados e sofridos excelente, né? A gente tem uma média de 12,3 em escanteios para essa equipe. É uma equipe que gosta de marcar escanteios em casa, também cede boas oportunidades ao adversário. E pelo lado do Volta Redonda, uma média menor, mas também bem interessante para a gente aí. O Volta Redonda tem uma média de 4 escanteios a favor e de 4,6 em oportunidades cedidas ao adversário, dando uma média de 8,6 para esse confronto aqui. Quando a gente traz aqui as linhas da partida, são equipes que costumam cumprir as linhas
da partida, tá? O over 9,5 cantos bateu em 70% dos jogos para ambas as equipes, 90% dos jogos do Atlético bateu o over 9,5 cantos e em 50% dos jogos do Volta Redonda bateu aqui esse over 9,5 cantos, tá? Para esse confronto aqui, pessoal, a minha sugestão para vocês é levar pro ao vivo, tá? Levar pro live e tentar buscar essa linha de over 8,5 cantos, tá? É a mesma quantidade aqui, ó, 90% pro Atlético e 50% pro Volta Redonda, 70% de chance aí de estar batendo esse over 8,5 cantos para ambas as equipes em seus confrontos. Então, Atlético e Volta Redonda, sem muita enrolação, acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo aí para esse duelo. E ainda pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá recebe em casa a Ferroviária, duas equipes que estão em lados opostos. Aí o Cuiabá está na 6ª colocação do campeonato e a Ferroviária na 11ª colocação da competição. O Cuiabá soma 8 pontos nesse início de campeonato, 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates e ainda não perdeu, 6 gols marcados e 4 gols sofridos. Pelo lado da Ferroviária tem 1 vitória e 3 empates, também não perdeu dentro da competição, tá? 3 gols marcados, 1 gol sofrido, 6 pontos conquistados. No mercado de escanteios, o Cuiabá tem uma média de 8,7 entre marcados e sofridos e pelo lado da Ferroviária uma média de 10 escanteios também entre marcados e sofridos. Para esse confronto aqui, eu vou buscar a linha que as equipes mais costumam cumprir, tá? Over 7,5 cantos, acima de 7,5 é o que eu deixo para Cuiabá e Ferroviária. Bom, agora falando de Série C do Campeonato Brasileiro, às 7 horas da noite, o Botafogo da Paraíba recebe em casa o ABC, né? Duas equipes ali, dois estados vizinhos, né? Paraíba e Rio Grande do Norte. O Botafogo vai receber aí na 3ª colocação do campeonato neste momento e o ABC na 12ª colocação da competição. O Botafogo tem 4 pontos conquistados, 2 jogos, 1 vitória e 1 empate, 3 gols marcados e não sofreu gols ainda dentro da competição. Pelo lado do ABC, 2 pontos conquistados aí em 2 jogos, né? 2 empates. Olha, eu não quero nem comentar muito aqui que vocês já sabem aí o quanto eu tô feliz com esses 2 empates do ABC, né? Mas 2 empates aí dentro da competição, empates gerados ali no finalzinho da partida, inclusive 2 gols marcados e 2 gols sofridos, 2 empates de 1-1, tá? Vamos lá. No mercado de escanteios, nós temos o Botafogo da Paraíba com uma média de 9,4 em escanteios entre marcados e sofridos, uma equipe que mais marca em cantos do que cede em oportunidades. E pelo lado do ABC, uma média de 10,1, apesar de ser uma média maior que a do Botafogo da Paraíba, é uma equipe mais balanceada, tá? Tem uma média de 5,1 em escanteios marcados e de 5 em oportunidades cedidas. Para esse confronto, a gente vê que são equipes que costumam cumprir as linhas. O over 9,5 cantos bateu em 70% dos jogos, uma previsão de 10 escanteios pela Corner Pro. A minha sugestão é ficar com essa linha aqui, tá, pessoal? Botafogo da Paraíba e ABC acima de 9,5 cantos, mais de 9,5 é o que eu deixo aí para esse confronto. Bom, e antes de falar aqui do nosso último confronto de hoje, já fica aí meu convite para você me acompanhar meu trabalho aí nas minhas outras redes sociais. Instagram e Telegram estão aí no link da descrição. Aproveita para se direcionar por lá também. No meu Telegram eu acabo trazendo ligas que eu não trago por aqui, eu não falo de Campeonato Brasileiro por lá basicamente. Trago outras competições para a gente diversificar também em outras competições pelo meu Telegram, né? Então, aproveita para se direcionar para lá também. Bom, 8h30 da noite, Série A de Campeonato Brasileiro, domingão, o Santos recebe em casa o Bragantino. 2 times que estão em lados opostos aí da tabela de classificação. O Bragantino, nesse momento, né, que eu tô gravando aqui o vídeo para vocês, está na 3ª colocação do campeonato com 10 pontos, 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 6 gols marcados e 4 gols sofridos. E o Santos, né, que tá aí nesse início de campeonato bem difícil, 5 jogos disputados, apenas 1 vitória, tem 1 empate e 3 derrotas, 6 gols marcados, mesma quantidade de gols do Bragantino, mas 7 gols sofridos, 4 pontos conquistados. No mercado de escanteios, um Santos com uma média de 9,1 jogando dentro de casa na Vila Belmiro e o Bragantino com uma média de 10 escanteios entre marcados e sofridos. Nesse confronto aqui, a minha sugestão para vocês é buscar o acima de 8,5 cantos, tá? Uma linha que ambas as equipes costumam cumprir dentro dessa competição, então Santos e Bragantino acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo aí para esse confronto.
Bom, pessoal, então é isso. Essas são as minhas considerações para este domingão de Campeonato Brasileiro. Como sempre, né? Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, para de perder tempo. Pô, aproveita aí para deixar a sua inscrição aqui no canal. Aproveita para me acompanhar também, acompanhar meu trabalho nas minhas outras redes sociais, Telegram, Instagram. Estão aí com o link na descrição, tá? E óbvio, né? Se chegou até aqui e ainda não sentou o dedo no like, aproveita para deixar aí a sua curtida, tá bom? No mais é isso, a gente se vê aqui no nosso próximo vídeo de palpites. Tamo junto!